Fala, meu povo, tudo beleza ou yes? Galera, mudanças climáticas. Tá preparado para aprender um pouco mais sobre esse tema? Então arregala os olhos, ouvido pro lado de cá, vem comigo. Não antes de se inscrever, lógico, no canal e deixar o like aí no vídeo. Tranquilo? Beleza, meu povo, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente quando falamos em mudanças climáticas? Muito provavelmente você pensa em aquecimento global, efeito estufa, poluição, desmatamento, etc. Não é isso? Tranquilo, você está correto na sua análise. Mas o foco da aula aqui hoje, qual foi a estratégia que eu adotei para passar para vocês? Mostrar um pouco o embate que há entre aquecimentistas, que reúne o grupo de cientistas, pensadores, estudiosos do clima, que defendem que há sim um aquecimento global, e os negacionistas, que são minoria e que negam, como o próprio nome sugere, negam que haja aquecimento global, pelo menos esse aquecimento global aí por causas antrópicas. Tranquilo? Vou fazer esse contrapeso então entre essas duas possibilidades. Começando aqui pelo lado dos aquecimentistas. Os aquecimentistas, como vocês sabem, estão cansados de ver aí pela mídia e na escola também. Quem são os aquecimentistas? São aqueles que defendem a ideia de que o mundo vem aquecendo. Vem ocorrendo nos últimos anos, nas últimas décadas, um aumento gradual das temperaturas. Isso estaria relacionado ao quê? A intensificação do efeito estufa. E aí fique atento no seguinte, quando falamos em efeito estufa, eu estou falando de um fenômeno natural, viu? Efeito estufa é natural, não é antrópico. O que o homem faz? As ações humanas, sobretudo a partir da primeira revolução industrial, emitem gases estufa para a atmosfera, como CO2, CO, CH4, e aí há uma intensificação desse efeito estufa, ou seja, a atmosfera ela aumenta a sua capacidade de reter calor. E isso é o que chamamos de aquecimento global, tranquilo? Que é uma intensificação do efeito estufa, mas o efeito estufa por si mesmo não é um efeito antrópico, ele é natural, tranquilo? Pois bem, esses aquecimentistas, portanto, defendem essa ideia de aumento da temperatura por causas humanas. Quais são os argumentos que eles defendem? Reuni alguns deles aqui. Os argumentos são que esse aquecimento global, causado pela intensificação do efeito estufa, leva ao derretimento das calotas polares. Então, o gelo acumulado nos polos, ele vem gradativamente descongelando, derretendo. Esse derretimento do gelo acarreta, por exemplo, o aumento do nível dos mares, certo? Além de que, segundo os aquecimentistas, a maior frequência de tempestades atmosféricas que vem ocorrendo mundo afora está ligada diretamente a essa maior temperatura do planeta. Afinal de contas, quando a temperatura se eleva, a maior evaporação da água do mar, por exemplo, favorecendo a ocorrência ou a formação de nuvens e formação e ocorrência de chuvas. Tranquilo? Para sustentar essa argumentação dos aquecimentistas, reuni aqui alguns efeitos já causados ou que poderão surgir caso o aquecimento global não seja contido. Por exemplo, aqui, temperatura. A temperatura, segundo o IPCC, todos esses dados são do IPCC, viu? IPCC é uma sigla em inglês que significa Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Segundo o IPCC, repare bem, esse primeiro dado numérico aqui, entre 1880 e 2012, ou seja, desde o final do século XIX, passando por todo o século XX e começo do XXI, a temperatura já aumentou 0,85 graus Celsius. Esse foi o aumento de temperatura já visto, já identificado. Segundo o IPCC, no pior cenário possível para o aquecimento global, ou seja, se nada for feito para reduzir a emissão de poluentes, se nada for feito para conter o aumento de temperatura, até 2100 a temperatura vai aumentar entre 2,6 graus e 4,8 graus Celsius. Olha só, então o aumento no pior dos cenários será superior aí a pelo menos 2,6 graus Celsius. É um aumento significativo, hein? Isso, por exemplo, provocaria o derretimento do gelo nos polos norte e sul, como eu mencionei anteriormente. Além do aumento da temperatura, olha o aumento do nível do mar. O que já foi observado? Entre 1901 e 2010, houve um aumento de 19 centímetros no nível dos oceanos. Aumento médio de 19 centímetros. Até 2100, o que pode ocorrer? No cenário mais brando,
o aumento pode ser de 0,26 metro. 0,26 metro, que daria aí 26 centímetros, logicamente. Ou, no pior cenário, 82 centímetros, ou 0,82 metro. Pode, às vezes, não parecer muita coisa, né? Ah, o aumento não vai chegar nem a 1 metro. Mas há regiões, há ilhas, há cidades litorâneas que estão muito pouco acima do nível do mar. Então, qualquer variação para cima que haja no nível dos oceanos pode trazer um transtorno muito grande. Certo, meu povo? Beleza. E aqui a questão do derretimento do gelo no Polo Norte, Polo Ártico. Derretimento de gelo ou do gelo no verão, setembro, entre 43% a 94% até 2100. Então, até 2100, segundo o IPCC, esse painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas, poderá haver um derretimento de quase 100% do gelo do Polo Norte. E aí, além dos efeitos no degelo, no aumento do nível dos mares, há também um efeito ou consequências diretas para a fauna. Nesse caso aqui, lembra-se sempre do urso polar, que certamente será um animal que sofrerá, isso é, se já não vem sofrendo com o aquecimento global. Porém, como eu disse no início dessa aula, há um grupo de cientistas chamados de negacionistas. Eu posso chamá-los de negacionistas ou também de céticos. São os negacionistas do aquecimento global ou os céticos do aquecimento global. O que eles afirmam? Negam que as atividades humanas sejam capazes de alterar o clima a nível mundial. Alguns defendem, inclusive, que o mundo caminha para um resfriamento. Então, os negacionistas, galera, muita atenção nisso que eu vou falar, hein? Eles negam que o homem seja capaz de alterar o clima do planeta. Porém, olha só, eles não negam que haja problemas ambientais. Consegue distinguir uma coisa da outra? Segundo eles, repito, não há aquecimento global por causas humanas. Segundo eles, o homem não é capaz de interferir no clima a nível planetário. Pode interferir no clima a nível local, numa cidade, por exemplo, mas mundialmente não, segundo eles. Porém, eles não negam que haja problemas ambientais. Entendeu isso aí? Que tipo de problemas ambientais existem, inegavelmente? Desmatamento, extinção de animais, poluição, contaminações das mais diversas. Mas, segundo eles, o aquecimento global por causa antrópica não existe, inexiste, certo? Beleza. Que argumentos eles utilizam? Segundo eles, o clima não depende da ação humana, o clima do mundo, o clima planetário. Segundo eles, o clima já mudou várias vezes. Por exemplo, há cerca de 12, 15 mil anos, o mundo passou por uma era glacial, período chamado de Era do Gelo. E há 12 ou 15 mil anos antes do presente, não havia a quantidade de seres humanos que há hoje, não havia indústria, não havia poluição tal qual existe hoje. E o clima já mudou. Ou seja, segundo eles, o clima pode mudar independentemente da ação humana. Massa, beleza. Segundo eles, o Sol possui ciclos de atividade. Ou seja, ora o Sol tem uma atividade mais intensa, o que libera mais calor, ora essa atividade diminui, provocando um resfriamento do planeta Terra, por exemplo. E, segundo eles, os oceanos não estão aumentando o seu nível. Essa variação que eventualmente é observada no nível dos mares não é algo significativo e muito menos relacionado ao aquecimento global. Tranquilo? Então reunimos aqui, meu povo, argumentos dos dois lados, tanto os aquecimentistas quanto os negacionistas. Para sustentar um pouquinho os argumentos dos negacionistas, reuni algumas manchetes. Essa primeira, da Epoch Times, que é uma revista nova-iorquina. Aquecimento e esfriamento global independem do homem, dizem cientistas. Vou deixar ao final aí, na descrição do vídeo, logo abaixo, todos os links dessas reportagens para vocês consultarem depois. Uma outra. Estudo de cientistas russos afirma que aquecimento global é mito. Para especialistas, a camada de gelo no Ártico vem aumentando desde 2008. Até o fim do século, a temperatura global vai cair, diz pesquisador. Então aqui, mais uma manchete afirmando que essa ideia de aquecimento global não existe. Uma outra, novo ciclo solar prenuncia início de uma pequena era do gelo. Simulações sugerem que o Sol está entrando em um período prolongado de baixa atividade, como o que ocorreu há alguns séculos. Notícia aí da revista Galileu de maio de 2018. Essa outra, muito parecida com a anterior. Baixa atividade magnética no Sol pode indicar longo período de resfriamento global. Logicamente que essas imagens aqui são exageradas, são bem catastrofistas. Elas foram tiradas, se não me engano, daquele filme O Dia Depois de Amanhã,
que já tem aí alguns anos, mas que mostra um pouco do que pode ser essa questão da mudança climática. E aqui, só para colocar mais lenha na fogueira, minha gente, olha só essa manchete: 4 previsões climáticas catastróficas que nunca se tornaram realidade. Então, é uma reportagem, que eu também vou deixar o link aí, que reúne 4 previsões que foram feitas sobre o aquecimento global, mas que não se cumpriram. E matéria aí de setembro de 2019 do jornal Gazeta do Povo. E por outro lado, olha essa outra manchete: desde os anos 70, previsões para aquecimento global vêm acertando, o que é uma má notícia para os negacionistas do aquecimento global. Notícia aí de fevereiro de 2020, publicado na Super Interessante. Ou seja, você percebeu que há inúmeros argumentos dos dois lados, tanto os que defendem o aquecimento global quanto aqueles que negam o aquecimento global, e que é necessário sempre nos mantermos informados sobre isso aí. Não foi o objetivo da aula, dessa pequena aula que tivemos agora, tentar te convencer de que um grupo está certo, o outro está errado. Não, esse não foi o objetivo da aula. A ideia foi expor para você os dois pontos de vista, para que você não apenas saiba que eles existem, mas que você possa também, de acordo com aquilo que você crê, de acordo com aquilo que você lê e entende como correto, poder, a partir disso aí, estabelecer sua própria opinião. Por isso, vou deixar todos os links aí listados logo abaixo do vídeo, para que você, caso tenha interesse, leia cada um deles e, a partir disso, teça aí seus comentários. Tá aí os comentários para você estabelecer livremente e também defina a sua opinião sobre o tema. Tranquilo, meu povo? Mas que fique claro, hein? Independentemente de haver ou não aquecimento global causado pelo homem, o fato é que todos os recursos naturais estão aí disponíveis para que nós, humanos, façamos uso deles, mas de maneira equilibrada, de maneira racional, para evitar, logicamente, a ampliação da degradação ambiental que já existe. Tranquilo? Massa! Espero que você tenha compreendido a mensagem deste pequeno vídeo. E é isso aí. Divulgue, compartilhe o vídeo, bastante, para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Tranquilo, meu povo? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!